Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e hoje nós estamos em uma missão muito importante. A OCP é uma banca que está fazendo muitas provas para concurso. E é muito importante você saber como ela cobra, é muito importante isso. Ela está fazendo prova para a SUSIP, já foi escolhida para a PM de Tocantins, faz das EBSERH. Então, o que nós temos? Nós temos que perceber que nós já temos que ter a manha dessa organizadora, tá? Posso dizer já antecipadamente que o edital dela é um edital que vem com o mesmo conteúdo programático de português. E o que é que nós temos já direcionado para a OCP? SUSIP, no Pará, PM Tocantins, já foi escolhida a OCP. E EMSER, tá? Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares. Ela trabalha muito com hospitais, ela faz prova para as universidades, tá? Então, o que nós percebemos para os hospitais universitários, principalmente? A OCP tem ganhado espaço. Então, nós precisamos saber como ela trabalha. Vamos desvendar, vamos quebrar a banca. O que nós percebemos é o seguinte, ó. Ela tem um conteúdo programático de sempre. De um tempo para cá, ela manteve uma regularidade, o que é bom, ela não tem por que mudar, não é verdade? Então, ela pede sempre 23 itens. Pode pegar vários editais. Pede compreensão e interpretação de texto. Agora, a observação é a seguinte, tá? A interpretação de texto dela é relativamente simples, é direta e com poucas questões de interpretação. Então, é a menor das suas preocupações. Não é que você não deve interpretar. Deve, mas deve se preocupar com o que ela cobra sempre e mais, tá? Tipologia e gêneros textuais. Cobra dentro da interpretação de texto. Às vezes tem uma questão de interpretação e a tipologia está lá dentro. Figuras de linguagem tem cobrado, tá? Tem sido uma das características dela. Mas ela cobra figuras de linguagem básicas, geralmente já presentes no texto. Metáfora, metonímia, elipse, não é? Não tem algo, ela não cria a frase para você analisar se tem figura de linguagem. Ela tira do texto. Então, se o texto for metafórico, se o texto contiver ironias, ela vai aproveitar. Então, é uma das características dela. Ela aproveita a figura de linguagem de dentro do texto. Ela não cria a frase para você analisar, tá? Significação de palavras e expressões. Usa na interpretação. Então, vamos dizer que isso aqui está dentro da interpretação de texto. Relações de sinonímia e antonímia. Vejo dentro da interpretação. Não é o que vai lhe tirar. Então, ó, isso aqui, se você estudar bem, está dentro da interpretação de texto. Não precisa se preocupar. Talvez até treinando na própria organizadora você já mata, tá? Ortografia, ela trabalha. E aí ela trabalha junto aqui, ó. Ortografia e acentuação gráfica. Ortografia e acentuação gráfica. Mas é básica, não é nada muito que vá tirar alguém do páreo. Alguém que esteja estudando, não é o preocupante, não. Uso da crase, agora eu vou te dizer. Ela usa muito a crase, ela gosta muito de crase. E dica, faça questões dela, tá? Porque ela trabalha a justificativa do uso da crase. Ela é sintática. Como ela é sintática, ela usa a crase como justificativa sintática. Então, fica de olho, tá? Tem que saber justificar, sim, bem a crase. Divisão silábica, por incrível que pareça, ela usa mais divisão silábica para nível superior. E ela acaba derrubando, porque as pessoas acham que é só falar. Não, você tem que conhecer as regras, mas não é nada muito enlouquecedor. Mas se você não estudar, você pode errar. É básico. Você demora pouquíssimo tempo, uma aulazinha, um exercíciozinho, você já está bem direcionado, tá? Agora, algo que tem derrubado, ó, fonética e fonologia, tá? Fonética e fonologia não é que seja a coisa mais cobrada, é que ela cobra sempre. E aí, como ela cobra aqui, um pouquinho acolá, derruba, porque faz tempo que você não viu fonética e fonologia. E você acha que é o seu ouvido, sem o conhecimento? Não. Basta você estudar, treinar, não é fácil, porque você vai sempre querer analisar com o olho, e é ouvido, mas é ouvido dentro da gramática, tá? Estuda fonética e fonologia, que é importante. Morfologia cai, mas é básica, é decoreba a morfologia dela.
sabe? Você tem que saber o que é preposição, o que é conjunção. Ela vai chamar preposição de conjunção. Então, é básica. Tudo bem? Não é de pegadinha, não. Aqui não é pegadinha. Na morfologia, é conhecimento das classes básicas. Não precisa se aprofundar muito. Então, desse primeiro quadro, crase, fonética e fonologia, são elementos que você precisa estudar bem. Claro que precisa estudar a figura de linguagem, né? Mas as básicas, as 10, não é? Agora, do outro lado aqui, que são 23 itens, né? Locuções verbais. Locução verbal é identificação de locução. Uma das últimas provas dela, ela perguntou, marque a alternativa que contém uma locução verbal. Locução é um conjunto de verbos indicando uma só ação. É identificação. Ela já cobrou, tá? Funções do Q e do C. Agora, você não faz prova da OCP, não faz, sem reconhecer as principais funções do Q e do C. Principalmente do Q. Ainda não vi prova dela que não envolva o Q de alguma forma. Há duas funções, conjunção integrante e pronome relativo, que você tem que ser fera. Então, assim, existem coisas que você tem que estudar mais. Função do que acordou, função do que? Antes de dormir, função do que? Para já ficar esperto, né? Formação de palavras, ela não cobra sempre, ela cobra de vez em quando. Mas você tem que ter um conhecimento básico. Básico, tá? Elementos da comunicação, nunca nem cobrou, não cobrou. São os elementos constitutivos. Não vi ainda a prova dela que ela tenha cobrado mesmo. Mas está lá dentro da construção, né? Sintaxe, sim, para sempre. A prova dela é basicamente sintática. A pontuação dela é sintática. A regência dela é sintática. A crase dela é sintática. A concordância dela é sintática, porque ela vai ficar te perguntando a quem o verbo faz referência. A prova dela é toda sintática. Então, você tem que fazer a análise sintática. E não é de pegadinha, é básica. Então, se você souber o básico da análise sintática, está feito para a prova da OCP. E aqui, essa sintaxe é a sintaxe do período simples e do período composto. Ela ama período composto, tá? Ama. E quase não é de pegadinha, né? O que pode ter várias funções, está dentro do período composto, as conjunções com valor semântico. Então, dica, decora. Isso que nós estamos destacando com asterisco, você tem que estudar para fazer a prova da OCP. Concordância verbal e nominal, ela pede a concordância verbal, mas eu prefiro que você identifique o sujeito. Nominal quase a gente não vê. Regência verbal e nominal, vou ser sincera, há pouquíssimas questões de regência dela que sejam só regência. Ela usa a regência a favor da crase, ou a regência em relação à análise sintática. O bolo dela é a sintaxe. Então, claro que você tem que estudar regência, mas estudar regência, treinar e focar na sintaxe, tá? Colocação pronominal, ela ama, tá? E uma observação, ela ama mudar de posição pronome. Então, você tem que sair da mesmice e você tem que verificar aquelas possibilidades. Pronome ficar antes, pronome ficar depois. Quando ele é obrigado a ficar antes, ela gosta de colocação pronominal. Emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto. Deixa eu te dizer que essa pontuação é a função no texto mesmo. Análise sintática. Né? Ela vai dizer a vírgula isola isso, a vírgula isola uma oração. Aí você tem que analisar se aquela oração que ela disse, se a classificação está correta, tá? Elementos de coesão, sim, muito. Sabe o que são os elementos de coesão? Os elementos lá do período composto. Função textual dos vocábulos. Função, análise, ela é muito analítica, tá? E variação linguística. Olha, as provas que envolvem variação linguística dela, ou a variação está na interpretação de texto, ou ela vai cobrar o nível culto. Nós vamos mostrar para você que os últimos editais publicados pela OCP continham esses 23 itens, nessa mesma ordem. Então, ela usa esse conteúdo sempre, ela só faz Ctrl+C, Ctrl+V e publica. Ctrl+C, Ctrl+V e publica. Mas é na prova que você sabe o que ela cobra mais. Ela cobra mais elementos sintáticos, ela cobra mais o que, ela cobra fonologia. Infelizmente, se você não souber fonologia, você pode acabar errando a questão. Então, você tem que enfatizar as questões que são mais cobradas.
já destacamos. As que nós colocamos com asterisco, você tem que estudar sempre, constantemente, evoluindo na aprendizagem. Para provar que ela cobra esses 23 itens sempre, olha só, edital publicado, tá? Edital publicado no Pará. Aqui é a SUSIP, tá? E aí, ó, inscrição começa dia 5 de janeiro, começam as inscrições. Edital publicado, retificado os conteúdos lá de direito, mas de português, olha o que você tem. 1, compreensão de texto. 2, tipologia e gêneros textuais. 3, figura de linguagem, mesma ordem, ó. 4, significação de palavras. 5, relação de sinonímia e antonímia. 6, ortografia. 7, acentuação gráfica. 8, uso da crase. 9, divisão silábica. 10, fonética e fonologia. 11, morfologia. 12, locuções verbais. 13, funções do que e do ser. 14, formação de palavras. 15, elementos da comunicação. 16, sintaxe. 17, concordância. 18, regência. 19, colocação. 20, pontuação. 21, elementos de coesão. 22, função textual dos vocábulos. 23, variação linguística. 23 itens, os 23 itens que nós acabamos de te mostrar. A Yara, é só na SUSIP que foi assim. Não, SUSIP foi um edital que saiu agora, tá? Final do ano, não é de 2017, mas no último semestre, no segundo semestre de 2017, saíram vários editais. Simbesa, CODEM, Sejus do Ceará, que foram, IPAMB do Pará, que foram editais nessa mesma sequência. Tá? O segundo semestre de 2017 demonstra que a OCP está dominando e ela está repetindo o conteúdo programático, de português pelo menos. Então, olha o que nós temos aqui. Simbesa, ó, a OCP Concursos Público, ó, 2017. E aí, o que você tem aqui? Você tem o conteúdo programático. Ó, 1, interpretação. 2, tipologia. 3, figuras de linguagem. 4, significação de palavras. 5, relações de sinonímia e antonímia. 6, ortografia. 7, acentuação gráfica. 9, divisão silábica. 10, fonética e fonologia. 11, morfologia. 12, locuções verbais. 13, funções do que e do ser. 14, formação de palavras. 15, elementos de comunicação. 16, sintaxe. 17, concordância. 18, regência. 19, colocação. 20, emprego de pontuação. 21, elementos de coesão. 22, função textual dos vocábulos. E 23, variação linguística. Sempre termina com a variação linguística. Esses editais estão disponíveis aí para você confirmar. Simbesa, ó, essa aqui foi CODEM, é outro concurso CODEM, tá? A OCP, Concursos Públicos 2017. Aqui ela ainda não enumerava, mas são, a gente pode dizer, 23 itens, ó, na mesma ordem. Compreensão, tipologia, 1, 2, 3, figuras de linguagem, não está enumerado. 4, significação de palavras. 5, relações de sinonímia e antonímia. 6, ortografia. 7, acentuação. 8, uso da crase. 9, divisão silábica. 10, fonética e fonologia. 11, morfologia. 12, locução verbal. 13, função do que e do ser. 14, formação de palavras. 15, elementos da comunicação. 16, sintaxe. 17, concordância verbal. 18, regência. 19, colocação pronominal. 20, emprego dos sinais de pontuação. 21, elementos de coesão. 22, função textual dos vocábulos. 23, variação linguística. Não está enumerado, mas eu enumerei e comprovei que são 23 itens naquela mesma ordem, tá? Então, ó, SUSIP, 23 itens. Simbesa, 23 itens. CODEM, 23 itens. IPAMB, os mesmos 23 itens para nível médio e nível superior.
Ó, a OCP. Os 23 itens que você viu no início foram cobrados. Ó, começa com compreensão, ó, termina com variação linguística. Começa com compreensão, termina com variação linguística. Igualzinho o conteúdo programático de nível médio e de nível superior. Alguma variação ocorre quando é assistente administrativa e tem um conhecimento específico em que ela pede redação oficial, mas só quando há esse conhecimento. De um modo geral, o português é esse cobrado. Iara, mas a OCP é uma, né? O Instituto AOCP é outro, né? Mas ele faz parte da AOCP, né? E olha só, nós pegamos aqui o conteúdo, o edital com o conteúdo programático do Sejus. E nesse caso, não é a OCP Concursos, é o Instituto AOCP. Olha a diferença, bem aqui era a OCP Concursos Públicos, a OCP Concursos Públicos. Bem aqui é Instituto AOCP, que faz parte, né, da OCP. Ah, Yara, mas é diferente. É diferente, 23 itens, na mesma ordem. 1, compreensão de texto. 2, tipologia textual. 3, figuras de linguagem. 4, significação de palavras. 5, relação de sinônimo e antonímia. 6, ortografia. 7, acentuação gráfica. 8, uso de crase. 9, divisão silábica. 10, fonética e fonologia. 11, morfologia. 12, locução verbal. 13, função do que e do se. 14, formação de palavras. 15, elementos de comunicação. 16, sintaxe. 17, concordância. 18, regência. 19, colocação. 20, emprego dos sinais de pontuação. 21, elementos de coesão. 22, função textual dos vocábulos. E 23, variação linguística. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que tanto faz o Instituto AOCP quanto a OCP, o conteúdo programático é o mesmo e as questões que eles mais gostam são as mesmas, são basicamente sintáticas. A diferença entre a OCP em relação ao português e o Instituto AOCP é que as questões da OCP concursos, elas são mais simples e diretas, né? Elas são menos cansativas. A do Instituto, como cada item pergunta sobre uma coisa, ela é um pouquinho mais exigente, tá? Cansa um pouco mais na resolução da questão. Mas é a mesma linha de raciocínio. Eles gostam de fonologia, eles gostam de sintaxe, sintaxe da oração e sintaxe do período. Eles amam crase. E a pontuação deles volta para a sintaxe. Eles amam o que? Quer fazer prova da OCP? Estuda função do que e função do se. Quer fazer prova da OCP? Estuda a análise sintática básica em torno do verbo. Verbo, sujeito, verbo, complemento. Porque isso vai ser cobrado. Ok? Para nós mostrarmos o como ela cobra, nós selecionamos algumas questões de fonologia, concordância, sintaxe, período composto e que para você ter uma noção, tá? Justamente dessas provas, não é? Que nós colocamos aqui, cujo edital tinha o mesmo conteúdo programático. Ok? Vamos dar uma olhada agora como a OCP cobra. Olha só, eu coloquei uma só questão de fonologia, tá? Mas todas as organizadoras colocaram fonologia, tá? Todas as provas tiveram fonologia. A OCP usou no IPAMB, usou na Simbesa, usou na CODEM, usou na Sejus, tá? A do SUSIP ainda vai ocorrer, né? Da PM de Tocantins também. Bem provável que ela use também, né? Então, vamos lá. O que é fonologia? Fonologia nada mais é do que a análise da palavra em relação ao som. Existe a quantidade de letras, que é o que você está vendo. E a palavra, ela tem a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas se ela não tiver nenhum fenômeno fonológico. Fonema é som. Aí é que entra a questão do dígrafo. Na verdade, a prova dela é toda baseada em dígrafo. Você quer fazer a prova da OCP, você precisa reconhecer dígrafo. Dígrafo nasal e dígrafo vocálico, tá?
O que é o dígrafo? Quando você tem um dígrafo, significa que você tem duas letras e um só som. Significa que você tem duas letras e um só som, tá? Mas isso não é você que vai decidir, já está descrito na gramática, tá? Os dígrafos consonantais. O dígrafo consonantal é aquele dígrafo que você tem duas letras com o som de uma consoante. Você tem duas letras com o som de uma consoante, né? São elas, ó. LH, NH, CH, RR, SC, XC, SC, QU e GU, quando o U não é pronunciado. Então, é visual, ó. Se eu enxergar LH, dígrafo, NH, dígrafo, CH, dígrafo, RR, dígrafo, tá? Só que nós temos também um dígrafo vocálico, que a maioria das pessoas não consegue perceber. O dígrafo vocálico, você tem duas letras e um som de uma vogal nasalizada. O dígrafo vocálico, ele ocorre com M ou com N. Nesse caso, o M e o N, eles não são pronunciados, tá? Eles funcionam como um tio. Então, o que seria o dígrafo vocálico? Em outra cor, seria isso aqui, ó. O an, en, in, on, com M ou com N. E o som seria esse, ó. Tampa, vento, sinto, né? Não teria o N ou o M sendo pronunciado. Ele funcionaria como um tio. É esse o dígrafo vocálico. E aí você tem que entender. Como o dígrafo são duas letras e um só som, cada vez que você tem um dígrafo, você diminui um fonema. Cada vez que você tem um dígrafo, você diminui um fonema. Por exemplo, se eu tenho uma palavra que não tem dígrafo nenhum, então ela tem a mesma quantidade de letras e a mesma quantidade de fonemas. Mas se ela tiver um dígrafo, cai um fonema. Então ela tem determinado número de letras e uma quantidade de fonemas a menos. E o que que ela quer aqui, ó? Já dei uma dica, nós temos aulinha sobre isso na loja do concurseiro, mas aqui está a diquinha, né? Agora vamos para a questão. O que que ela quer? Assinale a única alternativa cuja palavra tenha 12 letras e 9 fonemas. 12 letras e 9 fonemas. Se ela está me dizendo que vai ter 9 fonemas, significa que eu tenho que ter uns 3 dígrafos aí para perder, né? Uns 3 dígrafos. Mas vamos lá, eu vou colocar visualmente para você, tá? Eu tenho isso, ó. Eu tenho de, par, tá, ó, departamento, departamento. Eu estou colocando já o que vai ocorrer como dígrafo, tá? Porque é o seguinte, letra é letra, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você tem 12 letras. Isso não se discute. Você tem 12 letras. Agora aqui, ó, é fonema, tá? Cada letra tem como correspondente um fonema, tá? Cada fonema corresponde a uma letra, cada letra corresponde a um fonema. A não ser que você tenha um dígrafo. Então, você tem isso aqui, ó. Departamento. Departamento. Esse em é como se fosse um E com um tio. Então, você tem isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você tem 11 fonemas. Veja bem, você tinha 12 letras. Como bem aqui você tem um dígrafo vocálico, ó. Como bem aqui você tem um dígrafo vocálico, caiu um fonema.
Então, aqui eu tenho 12 letras, mas eu tenho 11 fonemas. Ele quer 12 letras e 9 fonemas, tá? Desse lado aqui eu tenho estatísticos. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 letras. Sinceramente, eu não estou enxergando nenhum dígrafo. Nenhum, tá? Então, não vou ter fenômeno nenhum, né? Ó, eu tenho isso. Estatísticos. Dígrafo RR, SC, eu não tenho. Então, eu tenho aqui, ó, 12 letras e 12 fonemas. 12 letras e 12 fonemas. Não é. Envelhecendo. Envelhecendo, ó. Bem aqui, deixa eu marcar o dígrafo. Comece a enxergar os dígrafos, ó. Né? Mas vamos contabilizar aqui, ó. Envelhecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Você tem 12 letras, tudo bem? Agora vamos ver como a gente transcreve isso aqui. E eu tenho, ó, envelhecendo, eu tenho isso, ó. Eu já estou colocando em destaque aqui os dígrafos. Olha só. Você tem aqui, ó. Você tem, ó, tá? Sendo. O que você tem aqui que eu circulei são dígrafos. E aqui, ó, é dígrafo vocálico, aqui é dígrafo vocálico, aqui é dígrafo nasal. O que você tem aqui? Você tem isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você tem 9 fonemas. Ele não queria 12 letras e 9 fonemas? Pois a alternativa é a letra C de casa. A alternativa é a letra C de casa, tá? Para isso, gente, tinha que ter dígrafo, né? Vamos dar uma olhada na de baixo, ó. Considerada tem, ó. Considerada. Olha o que você tem aqui. Considerada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa tinha até 11, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tinha 11 letras, nem era. Tinha 11 letras. Ela tem um fonema, vai diminuir um. Então, ela vai ter 11 letras e 10 fonemas, que é isso aqui, ó. É ó, pronto, considerada. Isso aqui é um dígrafo. Então, você vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você vai ter 10 fonemas. Então, são 11 letras e 10 fonemas. Envelhecerão, ó, tem e tem lhe. Mas não tem mais nada aí, não. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 letras, né? Então, vamos dar uma olhada. Você tem aqui né, ó. Envelhecerão. Olha o que você tem. É um dígrafo e o lhe é um dígrafo também. Só tem 2 dígrafos. Você vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 fonemas. O que é que ele queria? Ele queria uma palavra que contivesse 12 letras e 9 fonemas. Não é fácil para quem acha que de ouvido vai resolver, tá? Então, não é uma questão de ouvido, é uma questão de conhecimento de dígrafos vocálicos, principalmente. A alternativa era a letra C de casa.
A letra C de casa tem 12 letras. A letra C de casa tem 12 letras. Para cada dígrafo que ela tiver, ela perde um fonema. Então, ó, em, ela vai perder um fonema, né? Ó, aqui no em, ela vai perder um fonema. No lhe, ela vai perder outro fonema. E no em, ela vai perder outro fonema. Então, 10 menos 3 vai dar 9 fonemas. Ok? Dica: quer aprender fonologia? Aprende a reconhecer dígrafo. É o que cai na prova dela. Dígrafo, principalmente dígrafo vocálico. Coloquei aqui uma questão de sintaxe. Ela ama sintaxe. Mas essa questão aqui é da OCP, mas está parecidinha com o Instituto a OCP, que ela dá uma misturadinha. Nós colocamos para dizer que a OCP está evoluindo, está ficando muito parecida com o Instituto, tá? Essa é da Simbesa. Então, olha só. Ela vai fazer várias perguntas. Ó, cada alternativa mexe com o assunto. Na letra A, ela fala que o verbo está na segunda pessoa do subjuntivo. Na letra B, ela fala que o sobre é conjunção. Na letra C, ela diz que de lâmpada é complemento nominal. Na letra D, ela diz que o dependente é objeto direto. E na letra E, ela diz que incontáveis é predicativo do objeto. Não adianta chutar, você tem que analisar coisa por coisa. E mais uma dica, você não precisa saber tudo. Às vezes a questão certa dela é básica, é o seu conhecimento básico sintático. Esse conhecimento básico você tem que ter. Vamos analisar um por um para ver qual é a correta, tá? Então, olha só o que eu tenho aqui. Ela quer a correta, ó. A palavra destacada na frase. Talvez por isso as pessoas se refugiem tanto no mundo virtual. É um verbo. É verdade, é um verbo. Conjugado na segunda pessoa do plural do presente do subjuntivo. Primeira coisa que eu gostaria de perguntar é: você sabe o que é segunda pessoa do plural? Segunda pessoa do plural. Segunda pessoa do plural. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Então, assim, ó, essa segunda pessoa do plural é vós. Sério, se você só soubesse isso, que segunda pessoa do plural. Ai, meu Deus, o que é segunda pessoa do plural? É vós. Se você só lembrasse disso, que segunda pessoa do plural é vós. Me diz com sinceridade, você ia dizer que essa questão está certa? Você diz vós se refugiem? Quem está se refugiando aqui são as pessoas. As pessoas não são vós. As pessoas são elas. Isso não é segunda pessoa do plural. Isso é terceira pessoa do plural. Então, o item já estava errado aí. Tá, mas ainda tem mais, ó. Subjuntivo. Você sabe que modo é esse? O subjuntivo é o modo da hipótese. Eu vou te dizer, ela gosta de verbo. Então, da parte morfológica, ela gosta de verbo, sintaxe dela é verbo. Verbo, sujeito, verbo, complemento. E você tem que saber reconhecer o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. O básico deles, tá? Então, o subjuntivo é o modo da hipótese. Vamos supor que eu fosse construir no subjuntivo. Seria assim, ó. Caso, tá? Eu vou construir no subjuntivo. Seria isso aqui, ó. Caso, tá? Caso vós, tá? Ó, eu vou até te dar uma dica. Caso eu, ó, vou colocar assim. Eu vou usar esse talvez, ó. Talvez. Esse talvez aqui, ó. Ele indica ou não indica uma hipótese? Indica ou não indica? Então, assim como eu digo caso, ó, eu posso dizer talvez, tá bom? Aí eu vou te dizer o seguinte, ó. Talvez o verbo é refugiar, não é isso? Me refugie. Confere?
talvez eu me refugie. Ótimo. Agora, tira o me, né? Eu. E aí vai ficar assim, ó. Caso ou talvez eu me refugie, tu te refugies, ele se refugie, nós nos refugiemos, vós vos refugieis. Se fosse vós, seria assim: talvez vós vos refugieis e eles ou elas se refugiem. Como tem o talvez indicando hipótese aqui, ele está no subjuntivo, mas ele não está na segunda pessoa do plural, pelo amor da vaca preta. Isso já matava a questão. Dica: sempre tem mais de um elemento para você saber se a questão está certa ou se está errada, tá? Não era que o verbo era saber que segunda pessoa do plural é vós e que no contexto é elas. O item estava errado. Agora, o segundo item, que é a letra B. Na letra B de bola, é uma questão decoreba. Lembra que a gente falou de morfologia? Pois é. Isso é sintaxe, mas é morfossintaxe, sabe? Na construção, não há dúvidas sobre os benefícios da tecnologia. Ela me diz que é uma conjunção coordenativa explicativa. A uma pessoa que aceita isso, eu digo, égua, não se preparou. Não se preparou, tá? Porque você vai estudar com a gente, você vai saber que conjunção coordenativa explicativa é pois, é porque, né? É por quanto, porque por quanto é igual a porque, por quanto é igual a porque, por quanto é igual a porque, né? Você vai saber quais são as conjunções explicativas. E aí você também tem que saber que sobre é sempre conjunção. Desculpa. É sempre preposição. Sempre. Sobre não tem outra classificação morfológica. Sobre é sempre preposição. Então, aí eu vou analisar. Mas ela não tem por que ser analisada. Só tem uma classificação. Sacou? O item estava errado. C de casa, ó. Aí a análise sintática, mas que ela curte, né? Ó. No momento, não disponho de lâmpada acesa nem de papel. Ela me diz que a palavra grifada tem a função de complemento nominal. Deixa eu te lembrar que o complemento nominal completa um nome, tá? Então, ó, quando ele diz não disponho de lâmpada acesa, eu vou perceber o seguinte: de lâmpada está se referindo a disponho. Disponho é verbo ou é nome? Eu disponho, tu dispões. Se sou eu disponho, isso é verbo. Só de ser verbo, isso já não é complemento nominal. Quem dispõe, dispõe de alguma coisa. É verbo transitivo indireto e isso é objeto indireto. É isso que eu estou dizendo da análise sintática dela. Não tem pegadinha, não. Ela te diz que é complemento nominal. Tu analisa o termo, viu que está se referindo ao verbo, nunca seria complemento nominal. Tá entendendo? É algo mais direto, né? Só que é um monte de item. A pessoa vai ficando cansada. Tem que treinar. Até agora, não. Vamos dar uma olhada na letra D de doido. Aí ela me disse: os termos destacados na frase, o uso inteligente evita o dependente. Tem função de objeto direto do verbo evitar. Então, ela me disse que o dependente funciona como, ela me disse isso, que o dependente é objeto direto do verbo evitar. Vamos analisar, tá? Evita. Quem é que evita? O uso inteligente é o sujeito, né? Quem evita, evita alguma coisa. Ele é verbo transitivo direto. O uso inteligente evita o quê? O dependente. O uso dependente. Então, o dependente é objeto direto do verbo evitar? Sim. E aí vai um recado. Ela ama objeto direto. O que tem de questão dela com objeto direto, mas ela também sabe que você ficar chamando de objeto direto, termo que acompanha o verbo ser. E o verbo ser nunca vai ter objeto direto. Então, fica de olho, tá?
Aprenda a identificar verdadeiramente, não caia em pegadinhas. Aqui estava tudo certo. Ó, verbo, que indicação, sujeito, quem evita, evita algo, verbo transitivo, direto, e aqui objeto, direto. Perfeito. Alternativa letra D de doido. Mas ela passou por verbo, falou em segunda pessoa, passou por preposição chamando de conjunção, chamou o outro de complemento nominal, né? Ainda tem mais um aqui, ó. Ela ama isso aqui, ó. Na frase, os benefícios são incontáveis, a palavra grifada tem a função de predicativo do objeto. A pessoa está tão enlouquecida que ela nem leu tudo. Ei, Yara, é predicativo. Peraí. Ele falou que é predicativo do objeto, tá? Vamos ver uma coisinha. Ele diz, os benefícios são incontáveis. Você vai fazer análise sintática? A primeira coisa que você marca é o verbo. Primeira coisa que você marca é o verbo. Então, vamos marcar. Olha só. São. Para quem não sabe, esse aqui é o verbo ser. Um verbo que, por excelência, é verbo de ligação, né? E aí você tem, ó, os benefícios é o sujeito. Se tem uma coisa que você tem que decorar, é que verbo de ligação sempre exige, sem nenhuma exceção, tá? Sempre exige predicativo do sujeito, sempre. Ah, mas deixa eu te dizer, isso aqui é predicativo do sujeito. Existe predicativo do objeto? Existe, mas tem que ter objeto, né? Nesse caso, ele é um predicativo do sujeito. O item estava errado. Toda vez que você tiver um verbo ser mais característica, a característica vai ser um predicativo. A OCP ama predicativo, a OCP ama objeto direto, ama. A minha dica é que você estude verbo e os seus complementos, porque o foco é esse mesmo da OCP. A alternativa era a letra D de doido, né? Vamos ver mais uma aqui, ó. Essa questão foi uma questão da Simbesa, da OCP de concordância verbal. Eu conheço algumas pessoas que erraram, infelizmente, era para ler, né? Procurar o erro, a pessoa enlouquece. Gente, concordância verbal é assim: verbo a quem se refere, verbo a quem se refere, verbo a quem se refere, verbo. E é concordância, não tem nada a ver com colocação pronominal. Teve gente que eu conheço que errou, porque disse, tem erro de colocação, Yara. Digo, mas o comando era de quê? O comando era de concordância verbal. Estava te pedindo para analisar a colocação. Fica ligado, ok? Então, vamos ver aqui. O que eu faço, Yara? Marca o verbo e verifica quem ele está se referindo, tá? Então, olha só. A nossa vida virou, verbo, virou um grande reality show. Bom, vamos lá. O que virou um grande reality show? A nossa vida. Então, ó, virou, se refere à vida, está ok. Ele quer o erro, né? Nossa vida virou um grande reality show, onde alguns mostram um lado, peraí, ó, o verbo é mostram, até porque ele disse que era concordância verbal, né? Mostram. Minha pergunta é, quem é que mostra o lado? Quem? Alguns? Tá aqui, ó, tá aqui. O verbo, ele concorda com o sujeito, eu tô focando no núcleo do sujeito. Plural, ok, né? Mostram o lado que melhor lhes convém. Ela tem que concordar com lhes. Gente, lhes é objeto indireto. Deixa de doidice que verbo não concorda com objeto indireto. Pergunta, o que lhes convém? O que lhes convém? Pergunta para sujeito é quem ou o que, mano? Você procura primeiro o sujeito. Para sujeito essa pergunta. A pergunta é, o que lhes convém? O que lhes convém? O lado. Então tá. É o lado, singular, verbo fica no singular. E outros não conseguem manter. Quem não consegue manter? Outros. Então tá aqui, ó. Outros não conseguem manter por muito tempo as aparências. Fui marcando o verbo e verificando a quem ele se refere. Não tem problema nenhum. É assim a sua linha de raciocínio. Ok? Letra A não contém erro. Olha, a letra B aqui, nós estamos procurando erro. Vamos manter a mesma linha, né? Então aqui, ó. Não se pode simplesmente desativar. Eu posso perguntar aqui, não se pode o quê? Desativar.
Bom, quando um verbo se refere a outro verbo, ele fica no singular, né? Não se pode cantar, não se pode dançar, singular. Não se pode simplesmente desativar uma conta e criar outra, tá? Desativar e criar, tá? Talvez por isso as pessoas se refugiem tanto no mundo virtual. Quem se refugia? As pessoas. Então, ó, o que não se pode desativar e o que... E lá em cima tá tudo no singular, né? Desativar uma conta. Talvez por isso as pessoas se refugiem tanto no mundo virtual. Yara, mas lá em cima não podia ser plural? Não, mas a exigência é singular. Então não tem problema nenhum. A dica ficou na dúvida, vai andando e volta. Mas trabalhe com setas, isso não é leitura. Vamos ver a letra C. Ela facilita o meu trabalho. Eu vou ler esse fragmento todo. Nós estamos procurando um erro, mas é um erro de concordância, tá? Ela facilita meu trabalho, economiza meu tempo, me distrai, informa, situa, orienta, ensina, me abre portas. Aí eu conheço gente, ela tá errado, ó, porque tem me distrai, ó. Eu não posso começar com pronome. É verdade, mas ela tem um erro de colocação pronominal. E ele está pedindo o que no comando? Erro de concordância verbal. Então, pelo amor da vaca preta, essa frase, entenda, ela contém, sim, essa frase contém erros, né, de colocação pronominal. Isso eu não vou discutir, tá aqui. Por que erro de colocação pronominal? Porque pronome não pode iniciar. Mas o comando não era esse, o comando era concordância verbal. Então vai para o verbo, vai para o verbo. Olha só, facilita. Quem facilita o meu trabalho? Ela. Quem economiza meu tempo? Ela. Quem me distrai? Ela. Quem me informa? Ela. Quem me situa? Ela. Quem me orienta? Ela. Quem me ensina? Ela. Quem abre as portas? Ela. De todos os verbos, o sujeito é ela. Explícito do verbo facilita e implícito nos outros. Não tem erro nenhum de concordância verbal. Todos os verbos estão concordando com ela. Só tem erro de colocação. Mas eu estou procurando erro de concordância. Não era essa para marcar. D de doido. Incontáveis vezes perco a noção do tempo olhando coisas que em nada me acrescenta. Incontáveis vezes perco... Peraí. Quem perde sou eu, implicitamente, ó. Incontáveis vezes eu perco a noção do tempo olhando coisas que em nada me acrescenta. Peraí. Eu quero saber o seguinte. O que... Tudo bem? O que eu quero saber é o que não me acrescenta nada. Né? Porque quando ele diz em nada me acrescenta, eu posso colocar esse nada lá pro final. Eu quero só saber o que não me acrescenta nada. O que? Coisas. Então são coisas que não me acrescentam nada. São coisas que não me acrescentam em nada. Esse em nada dá a ideia de negação, ó. Coisas que em nada me acrescentam. O que é que em nada me acrescenta? As coisas. Então, eu deveria concordar com coisas. O único verbo que tem erro de concordância é o verbo acrescentar, porque ele deveria estar concordando com coisas. Porque são as coisas que não acrescentam em nada para mim. São as coisas que não acrescentam em nada. Isso aqui, essa já é uma questão evoluída da OCP. Lembra muito o Instituto, que é um pouquinho mais evoluído. As questões da OCP de concordância eram mais sintáticas. Estou colocando algumas mais recentes. Então, cuidado, você vai ter que trabalhar, tá? E aí a letra é aqui em relação à concordância verbal. Sem contar que ela permite realmente o encurtamento de certas distâncias. Ó. Quem permite? Ela. Ó. Ela permite o encurtamento de certas distâncias
Parentes e amigos que moram longe. Quem mora longe? Parentes e amigos podem participar do cotidiano. Quem pode participar? Parentes e amigos, mesmo que virtualmente. Então, tá bonito, né? Quem permite? Ela. Quem mora longe? Parentes e amigos. Quem pode participar? Parentes e amigos. Não tem problema nenhum. O erro estava na letra D de doido. Essas questões sintáticas são questões que demandam um pouco mais de tempo, porque praticamente você tem que resolver uma por uma, né? Letra A, letra B, mas tem que resolver, tá? A cara da OCP mesmo é essa, ó. Essa é a cara da OCP. Ela te dá uma frase e as alternativas, né? Para que tu percebas qual é. E questão de período composto cai sempre, principalmente de oração subordinada substantiva. Oração subordinada substantiva é aquela que pode ser trocada por isso e exerce a função sintática. É assim, ó, dica que a gente dá. Então, ó, todas aqui são orações subordinadas substantivas nas alternativas. Ela ama essa oração. Se tem algo que você tem que estudar para a OCP, é a classificação delas. Mas é fácil, ela funciona como sujeito, ela funciona como objeto direto, ela funciona como complemento nominal. A dica é, troque a oração inteira por isso e faça a análise sintática do isso. O que o isso for, a oração inteira vai ser. Ó, é isso aqui, ó. Troque essa oração inteira por isso. Troque essa oração inteira por isso. Então, o que você tem aqui, ó? E ainda há quem diga isso. E ainda há quem diga isso. E ainda há quem diga isso, tá? O que você vai ver? Tem ou não tem o verbo diga aqui? Você vai analisar o que é o isso em relação a esse verbo. Só lembrando que tem outra oração para cá com outro verbo. Mas, ó, ela está complementando esse verbo, né? Então, ó. E ainda há, primeira oração, quem diga isso, tá? O que você tem, ó? Esse quem aqui é que funciona como sujeito. E aí, classificação do verbo, ó. Classificação do verbo. Quem diz alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto e ele exige um objeto direto. Essa oração funciona como objeto direto, então ela é uma objetiva direta. A OCP ama a objetiva direta, ama absurdamente. Ela ama isso aqui. Caiu recentemente, mas cai sempre. Nós poderíamos mostrar inúmeras questões dela em que ela trabalha com isso, tá? Então, dica, treine as orações subordinadas substantivas. Treine a função dela de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto. A alternativa aqui é a letra B de bola. Mas é uma dica para você treinar a oração substantiva. Oração substantiva é aquela que pode ser trocada por isso. Oração substantiva é aquela que pode ser trocada por isso. Ela é objetiva direta porque ela funciona como objeto direto desse verbo aqui. A alternativa, a letra B de bola. E cai sempre, tá? Essa questão aqui de período composto é uma questão mais semântica, tá? E aí as pessoas, às vezes, elas erram porque elas são agoniadas, né? Então, ó, essa foi do IPAMB. Assinale a alternativa em que o termo em destaque expressa finalidade. Eu tenho um amigo que fez essa prova, de Donadinha. Porque ele me conhece, eu acho que ele ia aprender por osmose. Está perto, já está aprendendo. Não estudou, fez de gaiato. Finalidade é fácil, adivinha o que ele disse, mas ele é bom em português. Não adianta ser bom. Você precisa estudar, você precisa estar. Então, ele é bom, ele errou essa questão. O que acontece? Ele fez isso, ó. Repensar um modelo de sociedade ideal para finalidade. Pronto, já foi beber cerveja dele. Não é assim, tá? Ele é bom, mas ele não foi esperto.
Dá uma olhadinha aqui. Não é só o para de graça, tá? Presta atenção no salário das coisas. Vamos ler e vamos buscar a finalidade, ó. Repensar no modelo de sociedade ideal para essa nova população. Tem um para aqui, tá bom, vou deixar quieto. Não só em termos sociais, culturais, mas também... Opa, esse mais também não é, né? Porque esse mais também, nós sabemos que ele dá a ideia de adição, mas também introduz adição. Portugal envelheceu mais do que? Mais do que é comparação, ó, mais do que a média dos outros países. Então, aqui é comparação, né? O regime comunista se prepara para demitir quase 500 mil de funcionários. Opa, tem outro para aqui, então tá, vou aqui embaixo. Segundo o departamento, Cuba contava em 2009 com uma população de 11,2 milhões. Segundo o departamento, esse segundo, gente, ele indica conformidade. O meu amigo perdeu a questão porque ele foi agoniado, marcou e foi-se embora. Era a última questão, inclusive. E foi fazer as outras. Olha, gente, eu tenho para e eu tenho para. E mexe na cabeça uma coisa, o para sozinho não é finalidade. Se eu disser, eu entreguei o livro para a aluna, não é finalidade, isso é só complemento. É para quem eu entreguei, tá? Agora, se eu disser, eu entreguei o livro para a aluna estudar, tem verbo? Ótimo, agora é finalidade. Eu entreguei o livro para a aluna estudar, agora é finalidade, sacou? Então, não basta ter para, tem que ter o para mais um verbo, tá? Se você diz, olha, eu levei a sacola para o meu filho, não é finalidade. Eu levei a sacola para o meu filho aproveitar. Finalidade. Você levou a sacola com a finalidade de o seu filho aproveitar. Levando isso em conta, olha só, eu tenho aqui. Para essa nova população, tem verbo aí? Não, né? Mas olha aqui, para demitir. Tem ou não tem verbo? Com a finalidade de demitir. A alternativa é a letra D de doido. Qual é o foco aqui? O foco não era só o para, não. O foco é o para mais um verbo. Então, não basta você ter o para. Você tem que ter o para mais verbo para nós termos ideia de finalidade. Então, a finalidade, ela está associada ao para, indica finalidade, desde que esteja acompanhando um verbo, ok? Então, não cai pegadinha mais. Tudo bem? E aí nós vamos mostrar uma questão clássica. Sempre vai cair questão envolvendo o que, mais inclusive do que envolvendo o se. Mas aí a OCP recentemente tem usado o se, então você precisa treinar, tá? Mas o que é aquela coisa certa, e você precisa estar atento. Caiu na prova do IPAMB, na prova da Simbesa, na prova da CODEM, da Sejus, tá? E por falar em Sejus, ó, a Sejus, ela foi do Instituto AOCP. Se você acha que o Instituto é diferente, tá aqui. Toda a prova da OCP tem função do quê? Na do Instituto também. Então, você pode estudar pela OCP ou Instituto AOCP, que vai dar no mesmo. Você está usando, na verdade, a mesma natureza de questões, o mesmo foco. Eles trabalham dentro do mesmo foco, tá? Então, eu coloquei essa do Instituto para você dar uma olhada, ó. Foi de agente penitenciário, Sejus, Ceará, do Instituto AOCP, de 2017 agora. Assinale a alternativa em que a função do que, sublinhado nos excertos, pelo amor da vaca preta, tu sabes o que é excertos, né? Excertos é trecho. Não vai ler exceto, não é? Exceto é sem esse R aí, tá? Aqui o que você tem é excertos. Excertos significa trechos, tudo bem? Então vamos lá, ó. Sublinhados nos trechos do texto 1, está corretamente indicada entre parênteses, tá? Enquanto a questão da OCP, ela é muito focada no pronome relativo e na conjunção integrante. Do Instituto, ela dá uma ampliadazinha, mas acaba voltando para o mesmo eixo. Quer ver? Ó.
dando a impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido. Bom, gente, o pronome relativo que, ele é trocável por o qual, a qual, os quais, as quais. Mas antes de pensar no pronome relativo, você deveria pensar, não é conjunção integrante. Quando é conjunção integrante? Quando eu posso trocar o elemento iniciado pelo que? Por isso, tá? Então, olha o que eu tenho aqui. Dando a impressão disso. Dando a impressão disso. Dando a impressão disso. Na verdade, a oração inteira pode ser trocada por isso. Esse que não é pronome relativo, não. Esse que aí é conjunção integrante. Conjunção integrante é quando a oração inteira pode ser trocada por isso. Então, está errado. Hoje temos várias tarefas que não tínhamos. Ele diz que é uma partícula expletiva. E eu nem sei o que é uma partícula expletiva. Expletiva, de fora. Eu gosto de usar o sinônimo, né? Assim, é partícula expletiva ou de realce. Então, se ela é de realce, ela pode ser suprimida. Tá cheio de que pode ser suprimido? Yara, nunca usei. Já usou sim, tá? Quando você diz, por exemplo, você diz assim, eu que fiz o bolo, eu que fiz o bolo. Quando você diz eu que fiz o bolo, esse que pode ou não pode ser suprimido? Então, esse que aqui, que pode ser suprimido, é a partícula expletiva de realce. Você pode dizer eu fiz o bolo, ou você pode estar mordida porque você fez o bolo e todo mundo comeu, ninguém deixou nada para você. Eu que fiz o bolo e ninguém deixou nada para mim. Esse que está enfatizando. Então, isso é partícula expletiva. Partícula expletiva pode ser suprimida. Diz para mim, eu posso suprimir isso aqui? Suprimir, Hoje temos várias tarefas, não tínhamos? Não é partícula expletiva. Vou te dizer o que é. Hoje temos várias tarefas, as quais não tínhamos. Esse que aqui é pronome relativo, retomando o antecedente. Então, olha só, ela está dando os nomes novos, mas eu ainda estou na mesma linha, conjunção integrante, pronome relativo. Ainda não é nenhum, nem outro. Vamos ver aqui, Na letra C, ela me disse, as demandas exigem que as pessoas tenham inúmeras habilidades. Ela disse que é uma conjunção integrante. Quando o que é conjunção integrante? Quando a oração inteira iniciada por ele é trocável por isso. Então, as demandas exigem isso. As demandas exigem isso. As demandas exigem isso. As demandas exigem isso. Alternativa, a letra C de casa. Só recapitula uma coisinha. O foco ficou nisso aqui, Conjunção integrante é o pronome relativo mesmo. E aí, por que esse que é conjunção integrante? Porque ele inicia uma oração e a oração inteira ela é trocável por isso, complementando a oração anterior. Como eu posso dizer, as demandas exigem isso. As demandas exigem isso, tá? O item já é a letra C. Mas vamos dar uma olhada na letra D de doido, As pessoas tentam alocar dentro do tempo mais ações do que cabem. Ele disse que é uma conjunção explicativa. Eu estou enxergando isso aqui, mais do que, menos do que. Esse negócio de mais do que, menos do que, está comparando. Esse que é uma conjunção comparativa. Yara, mas existe que conjunção explicativa? Existe. Toda vez que você tiver uma ordem mais que, esse que vai ser conjunção explicativa. Yara, eu nunca ouvi isso. Já tua mãe te dá ordem sempre, tu não percebeste? Era assim, que ela dizia, né? Vai ao mercado que eu quero sal, Vai ao mercado, é uma ordem, né? Vai ao mercado que quero sal. Quando ela diz vai ao mercado que quero sal,
Ela está dizendo, vai ao mercado, pois quero sal. Ela está só explicando. Então, toda vez que você tiver ordem mais que, esse que é uma conjunção explicativa, tá? O que nós mostramos aqui, mostramos questões. Ó, só lembrando que essa questão é do Instituto. E ela é de quê? Mostrando que o Instituto é da mesma linha da OCP. Se você olhar a prova, você vai ver o seguinte: do Instituto, o texto em negrito, da OCP, o texto em negrito, o comando em negrito, o comando em negrito. É o mesmo elaborador, gente, tá? Então, foca no que a gente disse, ok? O que nós mostramos aqui foi algo que eu considero importante. É você perceber que a OCP tem uma linha de raciocínio, que a OCP está pegando um monte de concurso e que ela vai seguir essa linha. Ela tem já um histórico de questões cobradas em concursos que ela já fez durante anos. E agora ela adotou um conteúdo programático prático, sabe? Só faz Ctrl+C, Ctrl+V. Embora haja nesse conteúdo 23 itens, o que nós percebemos é que são 5 itens que você tem que estudar muito. 2 deles muito, que é sintaxe, análise sintática e o período composto, tá? Sintaxe do período simples e sintaxe do período composto. Tem que estudar fonologia, porque a gente não está acostumada lá da 5ª série, ninguém mais lembra, tem que estudar, mas é só treinar. E você tem que ver um pouco de verbo, tanto para análise sintática quanto para o processo morfológico. E estudar que até a morte, o infinito e além. O que nós esperamos? Nós esperamos que, mostrando para você aquilo que a organizadora sempre cobra, mostrando para você que o edital dela é recorrente, aí tem gente que se desespera, vai ficar estudando ortografia até a morte. Quando sai o edital, você já tem que direcionar. E você tem que saber aquilo que mais cai. Não adianta você, eu vou ficar interpretando até a morte. Ela não é muito interpretativa. Então, o seu foco está errado, você está perdendo tempo. O seu foco tem que ser no processo sintático. Identificação de sujeito, classificação de verbo, identificação principalmente do período composto, orações coordenadas, valor da conjunção, coesão e coerência. Esse é o foco, ok? E nós da Loja do Concurseiro, o que nós queremos é direcioná-lo para que a sua aprovação seja certa. Nós não queremos que você perca tempo. O que nós percebemos é que existem pessoas que estudam e elas acabam perdendo tempo porque elas não souberam direcionar. A dica é direcionar. Você precisa fazer questões da OCP. E o que nós queremos é que você passe. Ok? Até a próxima.